Olá, meu nome é Heloíse Richer Medeiros, sou doutora e pesquisadora da Núcleo Vitro e irei apresentar o trabalho intitulado Eficácia e Anti-Envelhecimento de Ativos Cosméticos utilizando fibroblastos in vitro. A pele é um órgão que fornece a proteção contra o ambiente externo, mas quando exposto de forma excessiva ao sol, pode promover o acúmulo de espécies reativas, as quais podem levar à alteração da firmeza e hidratação da pele. A capacidade do corpo de neutralizar essas moléculas pode diminuir com o tempo e acelerar o processo de envelhecimento. Entretanto, os compostos resveratrol, ácido ascórbico e retinol são frequentemente adicionados a formulações com o objetivo de prevenir os sinais de envelhecimento. E nesse estudo comparou-se a eficácia desses produtos. O objetivo foi avaliar e comparar a eficácia antioxidante e fatores relacionados ao processo de envelhecimento estimulado por radiação ultravioleta após exposição ao resveratrol, retinol e ácido ascórbico em cultura de fibroblastos. Como então que foi feito esse estudo? As células de fibroblasto foram plaqueadas em placas e após isso estimuladas, então, expostas à radiação UV, e após essa exposição foram realizada a extração de RNA, a síntese de cDNA e a PCR em tempo real para avaliarmos alguns genes. A fim de definir as concentrações não citotóxicas dos componentes a serem avaliados, foi realizada uma avaliação de citotoxicidade com os fibroblastos em concentrações decrescentes destes produtos. Então, nesse gráfico aqui, a gente pode ver no eixo X as concentrações de forma decrescente desses produtos e no eixo Y a viabilidade. O ácido ascórbico foi o produto que teve menos citotoxicidade com essas células e o retinol foi o mais citotóxico. Após então serem identificadas essas concentrações, foi realizada a exposição à radiação UV nessas células, e para verificar o efeito do UV, foi realizado um grupo que não recebeu essa radiação. E nessa comparação, o grupo exposto ao UV teve uma redução da expressão dos genes analisados. Após isso, então, foram analisados estes genes, né, falados anteriormente, então, para ver qual seria o efeito desses ativos em relação a eles. Em relação à ativação dos genes que retardam a senescência celular, foi realizada, então, a expressão do gene SIRT1 e FOXO3. No SIRT1, podemos ver que todos os produtos tiveram um aumento da expressão desse gene, e o FOXO3, o resveratrol e o retinol foram que apresentaram um aumento da expressão desse gene. O gene NRF2, então, ele é capaz de regular a expressão de moléculas antioxidantes em situações de estresse, sendo que o resveratrol, ele foi o único que apresentou um aumento de 60% em relação ao controle após a exposição a esse ativo. Foram avaliados também o colágeno, através do gene colágeno 1A1, que então é responsável pela síntese. Foi visto que o resveratrol foi o único também que apresentou um aumento da expressão desse gene em relação ao controle, e também foi feita a expressão do gene MMP1, que está relacionado à degradação de colágeno. E foi visto, então, que nenhum apresentou uma diminuição estatisticamente significativa, porém podemos ver que há uma tendência de diminuição desse gene. Então, comparando o resveratrol, o ácido ascórbico e o retinol, observou-se que todos os compostos são capazes de estimular uma defesa antioxidante e proteger o fibroblasto da degradação de colágeno por radiação UV. Com os dados apresentados, é possível constatar que o resveratrol, além de aumentar significativamente a expressão dos genes NRF2, colágeno 1A1, SIRT1 e FOXO3, entre os grupos controles, também demonstrou algumas diferenças em relação ao ácido ascórbico e retinol. Portanto, as comparações realizadas nesse trabalho são inéditas e contribuem para direcionar formulações cosméticas que desejam aumentar a firmeza e proteção da pele em relação, então, aos efeitos da exposição à radiação solar. E no futuro, esses achados poderão ser confirmados em modelo tridimensional, mimetizando a derme e epiderme. Muito obrigada.